Um dos assuntos matemáticos mais utilizados na física, ou podemos dizer, bastante utilizado na física, será o tema do vídeo de hoje. Sai daí não! Pegue seu papel, sua caneta e vamos estudar. Voltamos em definitivo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Leandrinho em mais uma aula aqui no canal Física para Leigos. Se você caiu de paraquedas nessa aula, procurando esse tema que eu vou falar daqui a pouquinho, não esqueça de se inscrever no canal. Isso aí mesmo, vamos lá, se inscreva, vamos passar para os seus amigos que estão estudando física, que têm dificuldade ou que querem ainda conhecer cada vez mais essa disciplina, beleza? Não deixe de se inscrever, assistir também a todos os vídeos da playlist Física do Zero para Leigos, da playlist também Dicas de Física, das questões da FMC que eu tenho resolvido aqui, alguns vestibulares de alguns anos, enfim, e temos mais surpresas ainda agora para o segundo semestre. E também, claro, deixe seu joinha para dar um engajamento aí no canal Física para Leigos, beleza? Eu conto com vocês. Galera, esse tema de hoje é um tema que muito aluno tem dificuldade pela aplicabilidade dessa matemática, que muitos alunos não querem. E sim, eles resolvem muitas vezes deixar uns números muito grandes ou muito pequenos, que são os decimais, né, da forma que estão, e fazem conta a si mesmo. São as chamadas potências de base 10. Então, muito aluno não gosta. Quando você comenta em sala de aula, vamos transformar aqui para potência de base 10. Não. Vamos aqui colocar a resposta em notação científica, que vai ser um vídeo, um tema logo depois de potência de base 10. O aluno, então, o aluno tem muita dificuldade. Essa aula de hoje é exatamente para acabar com a sua dificuldade. Vamos lá? Vamos para o quadro? Vamos estudar? Vem comigo. Beleza, galera? Então vamos entender o que é a potência de base 10. Aqui nós temos o vídeo de potenciação, que eu vou deixar o card aqui em cima para quem chegou agora aqui no Física para Leigos assistir e trabalhar um pouco a relação de potência. Entender o que é uma potência, as componentes de uma potência, beleza? Então, potência de base 10, tá falando, né? Bem sugestivo. A base da potenciação, ela é 10. Então nós temos alguns exemplos aqui de potências com base 10 e expoentes positivos e negativos. E também o 0 e 1, que não muda nada, né? Toda base elevada a 0, 1. Por isso que 10 elevado a 0 dá 1. Toda base elevada a 1 dá ele mesmo. Então 10 elevado a 1, 10. Agora vamos aos outros. 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta e 10 à quinta. A gente sabe que uma potência é o fator, né, o número multiplicado por ele mesmo. Então 10 vezes 10, 100. 10 ao quadrado. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Que é 10 repetindo 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. E também 10 à quinta seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 100.000. Mas você não vai ficar fazendo a conta de o 10 repetindo tantas vezes. Então o que nós vamos fazer? Observe que dica espetacular. Bem, 10 elevado a 1. 10, beleza, até aí tudo bem. 10 ao quadrado. Olha que interessante quantos zeros você tem. 100, ele tem 2 zeros, que equivale ao quê? A exatamente o valor do expoente. Então, sempre que você colocar 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 1 zero depois do 1, 10. 10 elevado ao quadrado, 2 zeros depois do 1, 100. 10 elevado ao cubo, 3 zeros depois do 1, 1000. Então, a quantidade de zeros à direita do 1 corresponde o quê? Ao expoente sendo positivo, beleza? O número do expoente vai determinar quantos zeros você tem depois do número 1. Agora, vamos aos valores de expoentes negativos. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. Para a galera que assistiu a aula de potenciação, vamos lembrar que o expoente negativo, basta você fazer o quê? Jogar ele para o denominador, porque 10 a menos 1 é a mesma coisa que 10 a menos 1 dividido por 1, porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o 1 vai para o numerador, que estava no denominador, e o 10 elevado a menos 1, ele faz o quê?
troca o sinal do expoente e vai para o denominador. E vira 10 elevado a 1. Isso é uma fração, não é, gente? 1 dividido por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, vamos olhar aqui ao lado, é a mesma coisa que 10. Então ficaria 1 dividido por 10, que quando você faz a continha, 0,1. Vamos de novo, falar do 10 a menos 2. Vamos falar basicamente tudo que eu falei no 10 a menos 1. 10 a menos 2, videozinho de potenciação expoente negativo. Inverte e troca o sinal do expoente. Então 10 ao quadrado fica no denominador. Virou ao quadrado. Saiu o sinal de menos, ok? Não é mais menos 2. É 2. Vai ser 2, número 2. Então fica 1 dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao quadrado é 100. 1 dividido por 100, 0,01 fazendo a continha. Galera, claro que vocês não vão precisar ficar fazendo isso o tempo todo, né? Basta o quê? Ora, se o número do expoente positivo define a quantidade de zeros à direita do 1, ora, o expoente negativo determina a quantidade de zeros à esquerda. Olha o 10 a menos 1. 10 a menos 1, nós temos 0 à esquerda e nós temos que colocar uma vírgula. Por quê? 0, 1 é a mesma coisa que 1. O 0 à esquerda, né? Ele vai contar como se fosse 0, 1. São 2 algarismos, mas você entende como 1. Então, 0,1 é 10 a menos 1, ou seja, 0 à esquerda do 1. 10 a menos 2, 0,01. 2 zeros à esquerda do 1. E o 10 a menos 3? Preciso fazer aqui, Leandrinho, 1 dividido por 10 ao cubo, 1 dividido por 1000? Não. Você vai colocar um 1 e vai fazer o quê? 0,00 até chegar ao 1, ou seja, 3 zeros à esquerda do 1. Muito fácil, né? Então é assim que a gente trabalha com a potência de base 10. Vamos praticar um pouco, então? Vamos praticar um pouco. Pegue aí o seu caderninho, seu lápis, sua borracha e vamos praticar um pouco. Olha só, eu tenho ali claro, um exemplo, estou pegando aqui minha canetinha, eu tenho ali um exemplo que é de 5.000. Como é que eu transformo para potência de base 10? 5.000 é a mesma coisa que 5 vezes 1.000, e 1.000 a gente sabe que é 10 ao cubo. Pronto, 5 vezes 10 ao cubo, transformei para uma potência de base 10, aqueles zeros todos. Só que eu não preciso ficar em todo exercício falando que aqueles 2 zeros é o 100 ou é o 10.000. Não, nós vamos direto para a potência de base 10 contando os zeros, ok? Então vamos lá. Letra A, 700. Ora, 2 zeros à direita dos 7. Então nós temos o 7 vezes a base 10 elevado a um número positivo da quantidade de zeros. São quantos zeros? 2. Então vai ser 7 vezes 10 ao quadrado. Transformei para a potência de base 10. Show? E aí assim, com potência de base 10, outro número também com potência de base 10, nós podemos fazer aquelas propriedades que nós estudamos lá em potenciação. Por isso que o aluno sente um pouco de dificuldade dentro da área matemática aplicada na física quando transforma para a potência de base 10. Fica mais fácil para você não fazer conta com esses números imensos. Por exemplo, olha a letra B, 34.000. Imagina você multiplicar 34.000 por 7.000. Meu Deus! Então é muito mais simples você trabalhar com 7 vezes 10 ao quadrado. Agora vamos transformar o 34.000 para a potência de base 10. Olha só, quantos zeros eu tenho à direita do 34? 3 zeros. Então será 34 vezes a base 10 elevado à quantidade de zeros que eu tenho à direita. Então o expoente será positivo. São 3 zeros. Não fica mais fácil agora? Você multiplica o 34 pelo 7, repete a base e soma os expoentes, como a gente fez, né, na aula de potenciação, mas não é a aula de hoje, apenas estamos falando de potência de base 10. Letra C, 370.000. São quantos zeros à direita do 37? São 4. Então seria 37, olha que legal, vezes 10 elevado à quarta. Tranquilo? Olha que número gigantesco último. 6 bilhões. Nunca vou ver isso na minha conta bancária. Meu Deus. Mentira!
6 bilhões, que não são reais, não são nada, só o número 6 bilhões, tá? Então você tem 6 vezes a base 10 elevado a, vamos contar os zeros? 3, 6, 9 zeros. Então, 9 zeros à direita, o expoente é positivo. Beleza, galera? Bem simples, né? Praticando o que nós vimos ali na teoria anteriormente. Vamos agora com zeros à esquerda. Olha o exemplo lá embaixo. 0,0002. Isso é a mesma coisa que 2 dividido por 10.000, que é a mesma coisa que 2 dividido por 10 à quarta, porque 10.000 é 10 elevado à quarta. Se eu jogo 10 à quarta para o numerador, o que acontece com o sinal de expoente? Muda. Então 10 à quarta vira 10 a menos 4. Viram? Nós vamos fazer isso? Claro que não. Vamos contar quantos zeros tem à esquerda do número. Letra A. 0,05. Então nós temos o 5 vezes o quê? A base 10. Quantos zeros eu tenho à esquerda do 5? 2. Então você tem elevado, se é à esquerda, eu tenho o sinal negativo. Haha! Que fácil, né? Melhor do que ficar fazendo aquele negócio todo ali. Ele foi uma explicação, apenas um visual, só para você olhar da onde saiu aquela base 10. Vamos à letra B. 0,000007. 7, que é o valor que eu vou transformar para a potência de base 10. Base 10, quanto zero à esquerda? Leandro, contando com depois da vírgula? O antes da vírgula, no caso? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado, então, a menos 6. Caramba, é bem tranquilo, né? Vamos agora à letra C. 0,0004. Vamos lá? Você de casa já deve estar fazendo tudo, né? Enquanto eu falo algumas coisas aqui. 4 vezes 10, a expoente negativo, porque são zeros à esquerda. Quantos eu tenho? 4. Muito bem. E o último exemplo, simples, 0,3. Então eu tenho 3 vezes 10 elevado ao quê? Menos um zerinho à esquerda do número. Beleza? Tranquilo? Vamos à próxima página, que nós vamos falar de agora um número decimal multiplicado por uma potência de base 10. Como é que a gente resolve isso? Vem comigo. Multiplicar por potência de base 10. Então, eu coloquei um exemplo muito simples, que é um número decimal, 0,321. Beleza? Então, agora nós não vamos transformar para a potência de base 10. Nós vamos obter um número. Nós estamos multiplicando por uma potência de base 10. Beleza? É como se tivesse um resultado em potência de base 10, mas a questão, ela gostaria que você fornecesse em números. Então, eu tenho lá 0,321, primeiro multiplicado pelo 10, depois multiplicado pelo 10 ao quadrado, depois multiplicado pelo 10 ao cubo. Sabemos que 10 ao quadrado é 100 e que 10 ao cubo é 1000. E quando você faz essas multiplicações, vocês têm aqueles resultados ali. 0,321 vezes 10, 3,21. 0,321 vezes 10 ao quadrado, 32,1. Tô percebendo uma coisa, professor Leandrinho. Você não me engana. 0,321 vezes 10 ao cubo, 321. O que você observou nesses três casos? Tem algo acontecendo? Tem sim. Observe que aquela vírgula, ela está caminhando para onde? Para a direita, a partir do momento em que você está multiplicando pela base 10 com expoentes diferentes. E a vírgula caminha exatamente o número quê? Do expoente. Claro, quando a vírgula caminha, chamamos de cada caminho que a vírgula faz de casas decimais. Deci, lembra 10. Então, se eu tenho 0,321 vezes 10, eu tenho 10 elevado a 1. Então, eu tenho uma casa decimal. O que minha vírgula faz? Ué, caminha uma casa. Para onde? Para a direita, porque o 1 é um valor positivo. 0,321. Vamos lá? Vezes 10 ao quadrado. Quadrado, 2. Então, são duas casas decimais. Para onde? Para a direita, porque 2 é positivo. 1, 2. 32,1. E, por fim, 0,321 vezes 10 ao cubo, tá lá. 3 casas decimais. Para onde? Para a direita, porque o expoente é
positivo. 1, 2, 3, 321. E aí eu coloco um recado aqui para o meu aluno. Quando multiplicamos um número decimal por potências de base 10 com expoente positivo, a vírgula se desloca para a direita, o número de casas indicado no expoente. Fácil, fácil, né? Então, você já tem uma forma de multiplicar um número que você achou lá no resultado pela potência de base 10 que você também calculou ao longo do exercício. Agora, olha o exemplo de baixo. 56,4 vezes 10 a menos 1. Agora no expoente é negativo. E também o 56,4 vezes 10 a menos 2. Olha só que interessante. O que é o 10 a menos 1? Não é você inverter e trocar o sinal do expoente? Então fica 1 sobre 10. Então se eu multiplico 56,4 por 1 sobre 10, temos aulas também, né, de multiplicação, de frações, vendo fração. Nós temos essa aula aí no Física do Zero. Bem, vamos continuar aqui. Se eu multiplico 56,4 por 1 sobre 10, eu vou ter 56,4 vezes 1, 56,4 sobre 10. E o que é o 56,4 sobre 10 se faz aí na continha? 5,64. Agora vamos ao outro exemplo. 56,4 vezes 10 a menos 2. Inverteu. Porque eu troco o sinal do expoente. 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 100. E você multiplicar 56,4 por 1 sobre 100, fica 56,4 sobre 100. E aí, sobre 100, quando você faz na continha, 0,564. Leandrinho, captei a vossa mensagem. Ó, professor. Você entendeu, velho? Olha o que aconteceu com a tal da casa decimal, com a vírgula. Se eu multiplico para a base 10 com o expoente negativo, a minha vírgula está caminhando o número do expoente, só que para a esquerda. Vejam bem, 56,4. Olha o resultado quando multiplicou por 10 a menos 1. 5,64. Então a vírgula caminhou uma casa, só que agora para a esquerda, porque o expoente é negativo. 56,4 vezes 10 a menos 2. 0,564. Ou seja, a minha vírgula caminhou 2 casas, só que agora para a esquerda, porque o expoente ele é negativo. E aí tem um recado do professor Leandrinho para vocês aqui embaixo. Quando multiplicamos um número decimal por potências de base 10 com expoente negativo, a vírgula se desloca para a esquerda. O quê? O número de casas indicado no expoente. Bem facinho, tenho certeza que você não vai esquecer mais isso. Mas, Leandrinho, e aquela confusão de transformar para notação científica? Aí eu vou ter que andar minha vírgula até o número. Calma, vamos entender aqui primeiro, para depois, ao passo, entender a parte de notação científica, que será uns vídeos mais próximos, mais à frente, ok? Vamos praticar isso daí? Primeiro só entendam potência de base 10. E é claro, mais à frente nós vamos ter também vídeos de notação científica, como ali está no título. Vamos praticar então um pouco? Exercício bem interessante para nós praticarmos potência de base 10. Um carro gasta 9 litros de gasolina ao rodar 100 quilômetros. Se mantiver sempre esse consumo, quanto gastará? 9 litros, 100. Só que agora eu quero rodar 1000 quilômetros. Então eu tenho o quê? 1 zero a mais. Porque eu tenho 9 litros para 100 quilômetros. Então eu estou o quê? 10 a mais seria o 1000 vezes 10. Né? Então 9 litros para 100 quilômetros. Se eu coloco vezes 10, os meus litros também vão multiplicar o quê? Por 10. Não é isso? Então eu tenho quantos litros? 90 litros, que é 9 vezes 10 elevado a quanto? A 1 litros. Tranquilo isso, gente? Eu acrescentei 1 zero. Por quê? 9 litros é para 100 quilômetros. Então, se eu aumentei a quilometragem para 1000, é que eu multipliquei 100 por 10. E aí eu tenho que multiplicar também 9 litros por 10. Nós vamos falar de regra de 3 mais à frente. Ok? Tranquilo, gente? Agora, o contrário, eu reduzi 10. Eu dividi a quilometragem por 10. 100 quilômetros faz 9 litros. E 10 quilômetros? 10 seria o quê? 100 dividido por 10. Então, vou ter que fazer isso também com o litro.
pegar o 9 e dividir por 10. Opa! Se é 9 dividido por 10, fica 9 vezes 10 elevado ao quê? Menos 1, porque dividir te dá o sinal negativo do expoente. Caramba, Leandro, que tranquilo. Bem tranquilo, viu? Um exercício probleminha e de forma a representar com potência de base 10. 1 quilômetro. 1 quilômetro seria o quê? Dividir 100 quilômetros por 100. E aí eu vou obter 1. Para aí. Se eu dividir a quilometragem por 100, eu vou ter que dividir os litros também por 100. Opa! Dividir por 100 é dividir por 10 ao quadrado. Então eu vou ter 9 vezes 10. Se eu estou dividindo, eu coloco o sinal negativo. Menos 2 litros. Chuchu, beleza! 20 quilômetros. Ih, Leandrinho. Complicou, hein? Complicou nada. 20 quilômetros, eu estou dividindo 100 por quanto para obter 20? E aí, gente? 5. Eu estou dividindo por 5. Na verdade, dividindo por 5. Para obter 20 quilômetros, estou dividindo por 5. Ora, se eu estou dividindo por 5, eu vou pegar o meu 9 e também vou dividir por quanto? Vou dividir por 5. Pronto! Sem dificuldade nenhuma. 9 dividido por 5, né? Porque eu reduzi de 100 para 20 quilômetros. Andando, eu vou dividir por 5. E aí dá 20, né? 9 também dividido por 5, eu tenho 1,8 litros consumido. Que tranquilo, hein? Aqui nem teve problema transformar para potência de base 10, né? Isso aí não tem problema nenhum. Foi só um último para o aluno olhar e entender essa relação. Simples, gente. Bacana, né? Você não vai ter mais dificuldade de potência de base 10. Acabou isso. Beleza, galera? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Sempre vídeo para ajudar os meus alunos aqui do Física para Leigos, ok? Não deixe de botar ali o joinha e também ativar o sininho para você saber dos vídeos que são lançados. Um beijo grande, #Física na Veia e aquele abraço. Até o próximo vídeo.